E a gente volta aqui no nosso bate-papo segunda-feira com a Patrícia Pinato, essa psicóloga e psicanalista. E hoje com a nossa professora, gente, de yoga para crianças, que é a Catita Jardim, que também é psicóloga, tá certo? Todos esses segundos a gente cercada por essa turma boa aqui, falando sobre comportamento e trazendo alternativas maravilhosas para vocês que acompanham o programa Utilidade Pública. A gente tá num momento que, assim, grande parte das vezes, o que a gente está vendo no noticiado são crianças com transtorno de ansiedade, são crianças já estressadas, como a gente vem trazendo, crianças com agenda, que não tem espaço porque ela precisa sair da escola, mas assim, não atrasa, porque, olha, come rápido, porque você já está atrasado, porque você tem aula de inglês, chega porque você vai para o reforço da matemática. Crianças tristes. Como se a tristeza, essa tristeza patológica, claro, coubesse no cenário infantil, né? Eu acho que não cabe a tristeza, cabe o desagrado, a frustração, e ela é até importante. Mas você vê crianças tristes muitas vezes. Então, aí a gente vê que isso é uma demanda muito mais dos adultos, né? Sim. O que os adultos estão fazendo. E uma coisa que eu acho bom pra gente pensar é que, assim, a forma que os nossos avós criaram os nossos pais é mais próximo da forma que os nossos pais nos criaram do que a gente está criando os nossos filhos. É verdade. Crianças que nasceram depois da década de 80, né, década de 90, são crianças, né, que assim, as pessoas que nasceram depois da década de 90 já passaram a infância na internet. Né? Já tinham computador em casa, já tinham acesso à informação de uma outra forma. Então, assim, são crianças natas dessa tecnologia que faz com que funcione diferente. Então, as crianças de hoje são completamente diferentes do que nós fomos. Então, nós, enquanto adultos, temos um desafio maior em criar essas crianças agora do que os nossos pais tiveram a nos criar. Então, assim, isso é uma questão para a gente pensar. Porque essas crianças têm outras necessidades. E a gente está querendo que elas se adequem à forma antiga. E elas são completamente diferentes. E elas estão aí para criar uma nova realidade. E o que a gente faz com isso? A gente acha que elas não têm nada para nos ensinar, quando elas têm. Não, elas têm muito isso. Aí demanda uma mudança nessa questão da parte educacional que a gente vem trazendo aqui com frequência, batendo insistentemente nessa tecla, que é da inteligência emocional, que é para poder... Não é que a criança não saiba... eu acho mais que são os pais que não sabem mais lidar com a emoção das crianças. Mas, assim, reaprender mesmo. Precisa ter fazer uma releitura de como entender a emoção daquela criança. Porque o que nos causava raiva lá atrás, para o ser humano lá atrás, já não é mais o motivo de hoje, né? Tá difícil, as crianças elas estão vivendo muito essa era da internet e os pais tendo que passar mais tempo longe de casa por causa do trabalho. E tá difícil você conseguir entender a criança, o que ela tá passando, o que é tristeza para essa criança, o que é alegria para essa criança. A dificuldade da nomeação dos afetos. Não, e lembrar de uma coisa simples também, a criança é sempre sintoma da família. A criança, ela não está desconectada daquela família, o pai e a mãe. Porque, por exemplo, muita criança chega no consultório hoje com os pais dizendo, olha, ele tem problemas, toma aqui. Vai lá resolver. Ele, né? A terceirização. Não aquela coisa, ele está, toda a questão está nele. Quando você começa a ver a família, você vê que a questão está nos pais, não é a criança. É como eles lidam com ela que produzem aquele tipo de comportamento, ela se coloca numa situação, inclusive, às vezes, de tentar resolver aquilo ali. Então, ela sofre com isso. Essa yoga, para criança, ela é um formato, como a gente está falando, com que a criança se abra, você ir lá buscar o que de fato a criança está pensando, o que ela tem a dizer, se ela está com medo de errar, se ela está com medo de fracassar, porque ali o espaço é dela, ela está com outras crianças, ela é livre. E não gera competitividade, né? Essa questão de você estar no espaço onde você é ouvido, as coisas que você fala são valorizadas e você contribui ali dentro como qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou a professora que eu tô acima e eu mando em todo mundo, não. A gente vai cooperar. O que você acha agora? Eu acho assim. Então, vamos fazer desse jeito. Aí, às vezes, eles sugerem atividades. Né? Ontem, a gente estava fazendo origami, por exemplo. Né? Então, teve aula ontem, a gente faz origami. E a postura, a gente fez um avião de papel. Então, agora, como é a postura do avião? É uma postura de equilíbrio, aí junta todo mundo as mãozinhas, faz um círculo. Então, é muito divertido. E eles são lindos, né? É incrível. E aí, às vezes, você descobre, às vezes, a gente podia botar isso assim tudo, e os pais,
que muitas vezes acham que aquela criança não é uma criança sociável. Não, eu vou colocar numa atividade dessa porque ela está com dificuldade de convívio, sei lá, na escola. E aí, quando você chega lá, que de fato a criança encontra aquela receptividade, ela passa a ser aquela criança que, assim, se você colocasse ali um vidro ali que não desse para a criança ver os pais, mas que os pais pudessem acompanhar aquele comportamento da criança, gente, ia ter muita gente, muito pai, muita mãe surpresa. A gente vai voltar com esse assunto depois do intervalo, daqui a pouco, 2 minutos.